Pai, eu quero te agradecer pelas tuas bênçãos nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja, e queremos entender melhor o que o Senhor está nos ensinando sobre agora o pecado. Abençoe essa aula, por favor, e a próxima, e cada aluno que está aqui e também os que vão assistir pela internet. Pai, por favor, ajude-nos durante esse tempo a aproveitar o tempo, compreender o que o Senhor está nos ensinando. Em nome de Jesus. Amém. Ok, muito bem. Então, nós estamos na página 7, tudo bem? Da apostila, página 7. E estamos começando a segunda metade da Teologia Sistemática 2, que é a amartiologia. Alguém pode me falar o que é o significado da palavra amartiologia? Alguém? Gabriel? Não? Ok. Deixa-me ver aqui. Elias? Não? Ok. Mas amartiologia quer dizer um discurso sobre o pecado, ou estudo sobre o pecado, tudo bem? Então, no primeiro ponto aqui diz definição do pecado, e tem A, B, C, D, I, E, e cada coisa aqui fala algo sobre o pecado. Pecado é uma transgressão da lei de Deus, pecado é uma falha em se conformar ao padrão de Deus, pecado é um princípio humano, etc. Então nós vamos lidar com cada um tentando compreender isso. E nós podemos simplesmente dizer pecado é quando você faz algo errado, ou comete um erro, sabe? Mas vamos tentar expandir um pouco isso para entender melhor, e entender melhor por que é tão ruim, tão maligno, e também porque Deus é tão contra o pecado. Vamos primeiramente para 1 João capítulo 3, e a primeira coisa aqui, o pecado é uma transgressão da lei de Deus, é uma transgressão da lei de Deus, e tem várias traduções da palavra, da Bíblia, e nós estamos usando a ACF, e essa aqui é a edição mais nova, e aqui 1 João 3,4 diz: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então Deus explica claramente o que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. E transgredir, eu acho que vocês não usam muito a palavra, eu sei que eu não uso muito a palavra transgredir, mas transgredir quer dizer exceder ou ir além de, ou atravessar. Vem da palavra grega parabasis. Então, você pode imaginar a Deus com o dedo dele na areia, colocando uma linha e dizendo: você não pode atravessar essa linha. É proibido. E se você atravessar, é transgressão. Você está transgredindo. Deus diz que o pecado é exatamente isso. Deus fala: não pode ultrapassar ou atravessar essa marca aqui. Eu coloco esse limite e nós vamos além. Não, mas eu vou fazer. Então, essa rebeldia é uma transgressão. Ele diz aqui: o pecado é a transgressão da lei. Este versículo usa a palavra anomia, que significa sem lei. A ideia é que o homem decide viver não uma vida imoral, mas uma vida amoral. Que quer dizer, eu não quero leis, eu não quero uma estrutura de autoridade me mandando. Eu quero fazer o que eu quero fazer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Infelizmente isso aí é até um problema entre os crentes. Muitas vezes nós somos rebeldes e não percebemos a rebeldia dos nossos corações. Mas o pecado é uma transgressão da lei de Deus. O apóstolo Paulo desenvolve o tema, o que a lei revela, o pecado do homem. Vamos para o livro de Gálatas e nós vamos ver como Deus usa a lei para revelar o nosso pecado. Eu sei o que acontece,
Porque eu converso com muitas pessoas na cidade, na igreja, etc. E existe a ideia que Deus nos deu a lei para corrigir os nossos erros. Pela lei você obedece. Mas não é a verdade. A lei não cria santos. A lei não transforma a pessoa. Nós aqui no Brasil sabemos que existem muitas leis que ninguém segue, nem os policiais. Nós não estamos criticando eles, nem qualquer outra pessoa, mas tipo leis do trânsito, etc. Leis, o que o cara na moto pode e não pode fazer, ou no carro, etc., o pedestre. Muita lei, a lei em si não leva a pessoa a fazer o certo. Mas então, por que Deus nos deu a lei? Aqui, Gálatas 3, versículo 19, diz, logo, para que é a lei? Para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. E aqui a primeira parte da resposta foi ordenada por causa das transgressões. Vamos tentar entender isso. O padrão de Deus, antes da vinda da lei, era um tipo de fantasma ou algo invisível. Tinha linhas. Você não pode atravessar essas linhas, é só que ninguém falou, não tinha lei para você saber. Então, vamos dizer que o padrão de Deus, na santidade dele, ele colocou aqui. Mas a gente já atravessou sem saber que tinha um padrão. Então, Deus deu para Moisés a lei. Moisés passou para o povo de Israel. Daí o povo ficou sabendo, nossa, mas o mandamento de Deus diz o seguinte, a gente já está fazendo tudo isso. E através da lei percebemos as nossas transgressões. Ele desenvolve mais essa ideia no livro de Romanos. Então vamos para o livro de Romanos e nós vamos ver certas coisas sobre o efeito da lei. O efeito da lei nas nossas vidas. E como eu falei, a lei não salva ninguém. A lei não é uma salvadora. Então aqui Romanos 2, o livro que realmente explica a salvação, a doutrina da salvação na Bíblia é o livro de Romanos. Todo mundo precisa estudar o livro de Romanos. Mas aqui, Romanos 2, versículo 12, diz, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então a natureza pecaminosa do homem existe com ou sem a lei. A lei não tem nada a ver. Deus não precisa dar mandamento. É como criança faz algo errado e alguém fala, você não pode fazer isso. E a criança ou o jovem fala, mas não há lei, ninguém não falou ninguém falou que eu não posso, mas não precisa existir. Por exemplo, vamos dizer que você vai para uma faculdade bem linda, um campus bem lindo e tem certas áreas que são de grama, mas tem calçada. Não existe lei contra andar na grama, mas com o tempo as pessoas não aproveitam a calçada e vão andando na grama. O que acontece com a grama, com o movimento de bastante alunos todo dia? Estraga a grama, né? Então a faculdade fala, bom, eu estou vendo a situação aqui e precisamos criar uma lei que vai dizer o que os alunos estão fazendo agora é errado. Já era errado porque estava estragando a grama, mas colocou uma lei, não pode pisar na grama, para proteger a grama. Nós estávamos estragando as nossas vidas com o pecado antes de ter uma lei dizendo que é errado. É errado sem ou com a lei.
como ele está dizendo aqui em Romanos 2:12. Então já existia em nós uma natureza pecaminosa. Mas vamos continuar. Romanos 3:28. Romanos 3:28 diz aqui: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, e marca essa palavra, sem as obras da lei. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, a lei não justifica o homem por causa da natureza pecaminosa ou depravada do homem. Nós somos sem esperança por causa do nosso pecado. Não existe em nós a capacidade de agradar a Deus. É impossível. Somos depravados. Ninguém vai poder, por exemplo, chegar lá no céu e falar para Deus: Deus, olha a sua lei aqui, observa a minha vida, o Senhor vai ver que eu cumpri toda a lei. Ninguém tem essa oportunidade. Todo mundo vai ver a lei, vai ver a sua vida e vai fazer o seguinte, vai pedir misericórdia, né? Na verdade, o crente não vai pedir misericórdia porque ele já tem, porque ele é salvo em Cristo pelo sangue de Jesus. Jesus morrendo por ele, no lugar dele. Vamos continuar, Romanos capítulo... essa aqui, Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4 é um capítulo muito interessante. Muito interessante. Mostra como Deus salvou Abraão antes da vinda da lei. Ele salvou Abraão pela fé de Abraão. Não a lei, mas a fé de Abraão. Então aqui vamos começar rapidinho em Romanos capítulo 4, versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Ele pegou essas palavras do livro de Gênesis, capítulo 15. Vou ler rapidinho, versículo 6 de Gênesis 15, que diz aqui: e creu ele no Senhor, imputou-lhe isto por justiça. Eu acho tão interessante, porque aqui em Gênesis não está nem falando sobre a justiça de Abraão, está falando sobre a descendência dele e como ele vai herdar uma terra. Falando sobre coisas dessa terra, e do nada Deus fala: ele acredita em mim, então eu vou concluir para a vida dele, essa fé serve como justiça. Eu não vou olhar para a vida dele porque ele é mentiroso, ele tem medo às vezes onde ele não deve ter, ele vai às vezes onde eu não quero que ele vá, mas ele acredita em mim, ele confia em mim, ele tem fé em mim, eu dou promessas para ele, ele tenta seguir o meu plano porque ele confia em mim. Então Deus falou aqui em Gênesis 15:6, creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Paulo pega essa ideia logo no início da Bíblia e fala: olha aqui, Deus não olhou para as obras dele, pela obediência dele. Na verdade nem existia a lei naquela época, já existia o padrão de Deus, a santidade de Deus, quem Deus é, o que ele quer que o homem faça. Mas aqui estamos notando que Deus olhou para a fé dele. Então continua, versículo 4, ora, aqui Romanos 4:4, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Versículo 5 é chave, é importante. Mas aquele que não pratica, marca a palavra, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada
como justiça. Eu sei que quando eu enfatizo o fato que a salvação vem pela fé e não pelas obras, eu explico que não é pela nossa obediência, ser um cristãozinho, etc., mas é pela fé, pessoas falam, não, mas tem que ser praticante, e até usa essa palavra, praticante. E eu entendo porque a pessoa fala isso, mas a Bíblia diz, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E Deus não está dizendo aqui, não pode praticar a fé, não pode fazer o certo. Não, Ele não está dizendo, Ele não está mandando a gente a não obedecer. Ele está simplesmente enfatizando algo. Você tem que crer para ser salvo, não é pelas obras. Versículo 6, assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E vamos chegar aqui, versículo 15, ele diz aqui, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Há transgressão e não há transgressão. A transgressão contra o padrão de Deus, mas não contra algo escrito, visível, óbvio. Então Deus deu a lei para manifestar os erros dos homens, que são as transgressões. Daí, quando Deus escreve algo e o homem ainda peca contra aquilo, o que acontece? Diz aqui, a lei opera a ira, a raiva de Deus contra o pecado. Eu falei para você não fazer isso e ainda você faz. Então, opera a ira. Então a lei não opera a graça, a lei não gera em nós obediência, e Deus fala, você é tão bonzinho, eu dei a lei, através da lei você conseguiu me obedecer. Não, a lei opera a ira. Agora, capítulo 5, versículo 20, Romanos 5, 20, diz aqui, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A palavra abundar, precisamos pensar. Alguém não entende a palavra abundar? Quando alguém tem abundância, quer dizer que tem muito, até sem limites. É muito. E a Bíblia diz aqui, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. O que é a ofensa? Alguém quer me falar? A ofensa. Alguém sabe? Ofensa quer dizer o pecado. Então, Deus literalmente deu a lei para aumentar o nosso pecado. Mas é isso mesmo. Veio, porém, a lei para que o pecado abundasse. Não diz aqui, veio, porém, a lei para eliminar o pecado, para diminuir o pecado. Não fala isso. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, para o homem ficar cada vez mais culpado. Mas por que Deus quer que o homem seja culpado? Não. Mas o homem não compreende isso. Então ele usa a lei para mostrar que somos muito pecaminosos. E daí ele continua, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E daí nós vemos que nosso pecado vai muito além. Mas a graça dele vai além do além, né? Para nos salvar. Ele vê todos os nossos pecados que vão além do horizonte. E você fala, nossa, mas o que eu vou fazer? Eu tenho tanto pecado, a lei me condena. E Deus fala, vai para Jesus, Ele vai te salvar. Porque a minha graça te basta e vai te salvar. Então,
Vamos para Romanos 7, ele até explica mais sobre esse efeito da lei nas nossas vidas. Não é que ele somente mostra, você está errado aqui, vou escrever uma lei. Está errado aqui também, outra lei. Não é somente isso, é até pior ainda. Olha aqui Romanos 7, versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Marca aqui, por favor, as palavras, as paixões dos pecados que são pela lei. Ok? Paixão. Eu acho que todo mundo quer paixão na sua vida. Você quer amar alguém, ter paixão. Você quer que alguém também tenha paixão por você. É natural do ser humano. Deus tem essa palavra aqui falando do pecado. E quando falamos sobre as paixões do pecado, é tipo, eu não quero nem falar muito sobre isso, porque parece muito, muito maligno, muito horrível. Porque o pecado deseja muita coisa errada. Eu me lembro de um homem evangelista americano, e ele foi para as ruas, Nova York, eu não sei, na Califórnia talvez, eu esqueço do lugar. Mas ele ia nas ruas, ele perguntava para as pessoas, se você pudesse ganhar $1 milhão por matar alguém, e ninguém vai saber que você matou, você não vai ser o culpado, nada vai acontecer com você. Se você pudesse matar alguém e através disso ganhar $1 milhão, o que você faria? E muita gente falou, nossa, mas se eu não ficar culpado, se eu não vou sofrer por causa, eu mataria mesmo. Muita pessoa falou isso, que mostra o coração do ser humano. Pouca gente falou, então não faria nada não. Não, mas muita gente falou, não, mas eu mataria mesmo. Eu fiquei pensando, nossa, mas que coisa. Mas é isso mesmo, quantas vezes nas nossas vidas, especialmente antes de receber Jesus, decidimos pecar aqui ou ali, achando, ninguém vai saber, ninguém vai falar nada. Mesmo se souber, a pessoa não vai falar mal, porque aquela pessoa faz a mesma coisa. E a gente vai desculpando os nossos pecados e justificando os nossos pecados. Nós desejamos coisas erradas. Desejamos. E ele diz aqui que as paixões dos pecados são pela lei. Ou seja, e presta atenção, é muito importante, a lei não somente revela os pecados que sempre cometemos, mas a lei até provoca os nossos pecados. Eu posso provocar alguém, por exemplo, vamos imaginar que eu sento do seu lado, e eu fico cutucando você. Tipo, vem aqui. Eu fico, sabe? Provocando. O que você vai fazer? Você vai, beleza, pode ficar fazendo isso. Quem aqui gostaria de usar uma mãozinha na minha cara, né? Sabe fazer uma coisa para mim? Eu acho que vai ser difícil você aguentar isso por mais do que 30 segundos. Especialmente se eu ficar bem duro mesmo, cutucando. Pau. Para com isso, pastor! Consigo imaginar isso, provocando você. A Bíblia diz aqui que as paixões dos pecados são pela lei, ou seja, a lei provoca as paixões. Alguém fala, não pode, porque é lei. E na hora que fala que você mesmo não pode, você, então, eu quero, eu vou. Eu sempre conto a história da vez que minha mãe proibiu algo. Não era algo errado, mas era algo que ela queria que a gente não fizesse. Então eu, meu irmão e nosso amigo estávamos
pecando, porque a gente estava quebrando aquela lei da minha mãe. E a gente gostava de quebrar aquela lei. Mas eu me lembro de um dia, minha mãe, ela falou, vocês podem fazer isso. E ela foi embora. E quando ela foi embora, bem depois de sair do local, meu amigo, ele falou para mim, para meu irmão, agora que sua mãe permitiu, eu não quero mais fazer isso. Não tem mais graça, né? E eu olhei para ele e falei, mas não é mesmo? Porque também eu não quero mais. Agora que podemos, eu não quero. Então, a regra da minha mãe provocou algo em nós, criou um desejo em nós, certo tipo de gosto, não, mas vamos fazer isso. E a lei provoca isto em nós. E eu acredito que muito jovem quer usar drogas, quer fumar, quer beber, quer tatuagem, não porque necessariamente quer destruir o corpo, mas por causa da rebeldia do coração, quer ir contra os desejos da sua autoridade, que normalmente é papai e mamãe. E os pais falam, não pode. E a criança ou o jovem fala, então, eu sei o que eu estou fazendo, eu consigo fazer isso. E faz. E o ser humano é assim. Já proibindo a pessoa, fica provocada. É isso que ele está falando. E ele continua aqui, em versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Ok? Então imagina seu pecado morto em você, mas pela lei acorda e agora você quer fazer algo errado que você não quis antes, por causa da lei. Então ele continua, veja comigo por favor, versículo 13. 13 leva para a razão disso. Ele diz aqui, em Romanos 7:13, logo tornou-se-me o bom em morte, falando da lei, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, que é a lei, a fim de que pelo mandamento, ou seja, a lei, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Por favor, marca essas duas palavras, excessivamente maligno. Então, Deus consegue pela lei não salvar a gente, não levar a gente a andar em obediência, mas provocar o nosso pecado de tal forma que mostre que nosso pecado é excessivamente maligno, né? E há muita coisa que até desejamos por causa da lei. E Deus sabia quando Ele criou, mas Ele sabia, o homem é desse jeito, não somente por causa da lei, mas antes da existência da lei, mas pela lei eu vou poder mostrar isso. O homem é assim. E Deus não quer que o homem viva assim para sempre. Por causa disso, Ele permitiu que o homem, eu digo permitiu, deixa eu falar dessa forma, Ele proibiu a árvore da vida. Você não pode voltar para o jardim do Éden e comer da árvore. Você vai morrer. E Deus não queria que você vivesse para sempre como esse pecador tão maligno. Então Ele nos afastou da árvore para que pudéssemos morrer, porque Ele sabe que Ele pode deixar algo morrer para depois nascer de novo ou ressuscitar, na verdade, igual uma semente morta, seca, não precisa de água nem sol, mas você coloca no chão com água e sol, anos e anos depois, e o que acontece? Nova vida, uma transformação. Então Deus quer que a gente morra por causa do nosso pecado, para que Ele possa nos dar uma nova vida, ou seja, na verdade ter um corpo glorificado sem pecado. Então nós estamos vendo aqui esse fato. Podemos chegar aqui, nem coloquei na apostila,
Romanos 10. Eu queria terminar essa aula com Romanos 10 aqui e mostrar que o que eu acabei de ensinar não foi muito bem entendido pelos judeus e, na verdade, não é muito bem entendido por muita pessoa que frequenta a igreja hoje em dia. Eu estou falando muita pessoa mesmo. Aqui, olha, Romanos 10, ele está falando sobre os judeus e ele começa aqui: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Por favor, levanta a sua mão se você conhece alguém muito religioso, tipo, muitas boas obras, mas essa pessoa não tem fé correta em Deus. Está confiando nas suas próprias obras. Alguém conhece alguém assim? Eu sei que eu conheço. O erro de Israel crucificou Jesus porque não queria que ele fosse o Messias, o Cristo, o Salvador. Não, eles já tinham o padrão dos fariseus, o zelo deles para Deus aceitar a nação e para Jesus, o Messias, desculpa, porque eles não queriam acreditar que Jesus fosse o Messias, mas para ele, para o Messias, aceitar eles do jeito que eles estavam. Mas vamos continuar aqui, versículo 3. Porquanto, note aqui, não conhecendo a justiça de Deus, esse padrão dele, e procurando estabelecer a sua própria justiça pelas obras da lei, não se sujeitaram à justiça de Deus. Assim que você falar, eu consigo viver bem de acordo com a lei de Deus, Deus vai me aceitar, eu tenho certeza. Você demonstra que você não entende bem a justiça de Deus. Uma vez eu estava ensinando essa passagem para uma família e eu falei para uma das pessoas da família, na verdade para todos, mas essa pessoa que decidiu responder, eu falei: o que você acha da justiça de Deus? E essa pessoa ficava falando para mim que a salvação é pelas obras e não pela fé sozinho. Eu falei: você acha que a justiça de Deus é alta ou baixa? E essa pessoa falou: é baixa. Eu falei: você acabou de falar isso para mim, que a justiça de Deus é aqui, tipo, Deus peca às vezes, ele não é muito justo e também nós podemos, também o padrão dele é aqui. Eu fiquei assim chocado quando essa mulher falou isso para mim. Tipo, nossa, Deus não é muito justo, então ele não exige muita justiça. Não, mas é aqui, porque tem que ser alcançável. Ela não estava nem querendo entender o que a Bíblia diz. Note aqui o que a Bíblia diz aqui em versículo 4. Porque o fim da lei, note aqui, que palavras, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei, quer dizer, para trazer a salvação a mim, é Cristo para a justiça. Então, tem dois caminhos. Você pode tentar alcançar a justiça pela lei e você vai falhar. Ou você pode ir para Jesus, pedir misericórdia e falar: Jesus, eu vou depender da sua justiça. E Deus salva você e justifica você baseado no quê? Na justiça de Jesus. E você não vai ser perdido, porque você tem Jesus como o seu Salvador. Então, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você vai crer nele. Bom, vou terminar aqui nessa aula falando sobre a lei.